Olá, meu nome é Valmirton e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula falando sobre vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Qual que é a grande importância de a gente estar utilizando as vitaminas na nossa alimentação? Para começar, as vitaminas são micronutrientes essenciais na dieta humana. Nesse motivo, é importante saber qual a diferença entre essencial e fundamental. Desse lado aqui, temos um filósofo conhecido como Mário Sérgio Cortella, e ele faz uma diferenciação muito importante que eu acho interessante a gente debater aqui, correlacionando com vitaminas. Essencial é tudo aquilo que não podemos deixar de ter: felicidade, amorosidade, lealdade, amizade, sexualidade, religiosidade. E fundamental é tudo aquilo que nos ajuda a chegar ao essencial. Fundamental é o que nos permite conquistar algo. Por exemplo, trabalho não é essencial, ele é fundamental. Ou seja, o trabalho justamente vai gerar um rendimento para você e nesse rendimento permite com que você alcance uma coisa que é essencial, que seria a felicidade, amorosidade e entre outros pontos. Então tá aí uma correlação que a gente pode colocar entre as vitaminas e esse contexto filosófico, justamente passando por essa situação de isolamento social relacionado à pandemia do coronavírus. Bom, a palavra vitamina é resultante de uma combinação de duas palavras, vital mais amina, que foi proposto por um químico Casimir Funk em 1912. Ele acreditava que as vitaminas eram vitais para os seres vivos, e que todas elas eram aminas. Atualmente a gente sabe que nem todas as vitaminas têm esse grupo amina. Então, se considerarmos um tópico como história da descoberta das vitaminas, nós podemos observar que os estudos têm sido lento, mas constante, ou seja, eles tiveram estudos bastante relacionados com essa questão de descoberta, posteriormente foram continuando esses estudos, mas nunca pararam num tempo, sempre foram constantes. Isso é importante justamente relacionado a questões de pesquisa, em que você não deve parar uma pesquisa, mas sim continuar, nem que seja numa velocidade um pouco menor. As vitaminas são essenciais para garantir o funcionamento adequado do organismo. Elas atuam principalmente como catalisadores de reação. O que vem a ser isso? Catalisador. É um dispositivo, vamos assim colocar, em que você utiliza uma determinada produto e isso acelera uma reação. Ao acelerar uma reação, você tem uma velocidade um pouco maior de ter os componentes futuros e dentro desse ponto também as reações elas não emitem tanto energia porque é utilizada aí uma questão de um catalisador. Então elas aceleram a reação com a quantidade muito pequena de energia. Nós conhecemos também que as vitaminas elas são os potentes antioxidantes e ela aumenta a atividade do sistema imunológico. Muito importante esse tópico aqui que a gente está discutindo. Aumenta a atividade do sistema imunológico. Não estou dizendo em nenhum momento que ela atua contra um determinado vírus, fungo ou bactéria, mas ela auxilia nesse complemento de proteção do seu sistema imunológico, tá? Então ela aumenta a atividade do sistema imunológico, mas nós temos que tomar bastante cuidado quando a gente relaciona isso com algumas doenças de caráteres adquiridos ou não. São sintetizados pelos seres humanos ou não são sintetizados pelos seres humanos ou são em velocidades menores do que a compatibilidade com a saúde e o crescimento e a reprodução. Por isso que nós temos que ter, através da alimentação, a absorção desses compostos vitamínicos. Dentro desse ponto, nós temos algumas situações que causam deficiência do estado vitamínico, como dieta inadequada. Isso é justamente relacionado com aquelas pessoas que não têm uma alimentação adequada para tentar ter um equilíbrio dentro de todas essa situação de dieta. Tá? Temos um outro ponto que é a utilização insuficiente, absorção deficiente, necessidade aumentada e aumento da velocidade de excreção. Ou seja, tem gente que consome uma quantidade de vitaminas até razoável, porém, nessa parte de absorção não é tão eficiente. Então,
a gente tem que observar o que está acontecendo com esses pacientes, justamente para tentar verificar se o que está tendo junto com essa alimentação, ela realmente está sendo aproveitado todas as questões de vitaminas. Para uma questão de didática, divide-se as vitaminas então num grupo de hidrossolúveis, que são solúveis em água, e lipossolúveis. Dentro da lipossolúveis que a gente vai começar a falar, vai ser vitamina A, D, K, E. E dentro das hidrossolúveis nós temos o não complexo B e o complexo B. Todas elas relacionando, por ser hidrossolúveis ou lipossolúveis, está-se uma consideração de solubilidade, tá? Não estando relacionado, por exemplo, com a função que eles desempenham no organismo. Isso é importante de definir. Dentro da vitamina A, ela é encontrada nos animais como retinol, olha só, então é um álcool, uma hidroxila aqui, um retinal, que é um aldeído, e um ácido retinóico, que é o C-OH, dentro desses grupos químicos. Temos o beta-caroteno, que é encontrado nas plantas, e ele é convertido em transretinol pela ação da enzima beta-caroteno desidrogenase no intestino delgado. Nos eritrócitos, transforma-se em retinol em ácido retinóico, que a gente vai falar mais para frente. O que seria esse ácido retinóico? Que são transportados para o fígado. E a vitamina A é armazenada no fígado como palmitate-retinol. Tá? Então aqui nós temos uma molécula de retinol e de beta-caroteno. Super importante quando a gente fala de vitamina A é entender uma falta dessa vitamina, qual é a patologia que ela pode provocar. Então aqui desse lado você vai observar uma molécula de beta-caroteno. Dentro dessa molécula de beta-caroteno tem um ponto aqui de clivagem, ou seja, ponto de quebra. Se temos esses pontos de quebra aqui, ele vai transformar em duas moléculas. Uma, todo transácido retinal, com esse grupo aqui, ó, COOH, e vai passar por um processo de oxidação de um aldeído a ácido. Então aqui nós temos um aldeído que vai se transformar num ácido, que é o COOH. E ao ocorrer isso, nós temos um ácido retinóico, que é importante no sinal hormonal para as células epiteliais. Vamos entender mais para frente como que é utilizado isso, principalmente na questão da estética. O pessoal usa muito isso aqui na parte de renovação da epiderme, né? Das células do tecido. Então, se nesse ponto de clivagem nós temos, por um lado, que tem a questão hormonal, por um outro lado, nós temos aqui o todo trans retinol. Olha, o retinol tendo oxidação do álcool aqui para um aldeído COOH, juntamente com a luz visível, vai se transformar em uma molécula com sinal neural para o cérebro, que é o retinal. Então, junto desse ponto, é extremamente importante a gente falar que existe um pigmento fotossintético chamado de rodopsina. A rodopsina, em contato com essa luz visível, né, ela vai se transformar em todo o transretinol. E isso nós temos o sinal neuronal para o cérebro. Então, aqui entra um feixe de luz, e dentro dessa questão desse feixe de luz, nós temos aí uma rodopsina, que é uma proteína, justamente relacionado com as questões de visualizações de cores, e posteriormente é mandado essas informações para os cones e os bastonetes, que vai dar informações sobre coloração, várias cores ou preto e branco. Mas isso aí vocês vão ver numa disciplina de fisiologia quando a gente estiver montando esse tópico. Vitamina A, então retinol ou beta-caroteno, a falta dela afeta o crescimento e a diferenciação de células epiteliais e, portanto, sua deficiência altera a córnea, produzindo um amolecimento e opacidade, provocando uma cegueira noturna. Então, quando a gente fala sobre deficiência de vitamina A, uma das principais patologias que você tem que perceber é sobre a cegueira noturna. Vitamina A, ela também atua nas reações de renovação de células da epiderme humana. Então, por isso, esse ácido retinóico, aqui eu coloquei até uma questão do preço dele, né, justamente as mulheres têm utilizado isso com mais propriedades, né? Ela é uma das fontes de vitamina A, tem sido usado justamente para renovação de epiderme. Então, olha só, para você ver justamente aqui a pele dessa pessoa e depois essas quantidades de espinhas, depois diminuindo isso aqui. Porém, você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter uma indicação médica para estar utilizando isso aqui,
tá? Não é simplesmente numa farmácia comprar esse remédio, olha, meu rosto está todo desconfigurado e eu vou utilizar isso com uma outra pomada que está sendo receitada aqui de uma pessoa que deu certo num colega, agora eu vou ver se dá certo comigo. Muito cuidado. Mulheres aí que estão passando pela questão de gestação, esse ácido retinóico é proibido, né? Não é importante estar utilizando isso não. Onde é que eu encontro esse vitamina A? A vitamina A pode ser encontrada nessa solução de emulsão Scott. Né? Quando eu era criança, minha mãe me dava justamente essa emulsão Scott, conhecido como óleo do peixe, e o óleo de figo de bacalhau. Você pode encontrar também na questão de ovo ou alimentos ricos em beta-caroteno, que é aqui a cenoura. Tem muita gente que faz a comparação e falando assim, qual é o melhor alimento para você obter todas as vitaminas, ou a grande maioria delas? Tem gente que vai colocar como fígado. Eu colocaria diferente, eu colocaria como ovo. Então eu peço para vocês, justamente nessa aula, vocês observarem que o ovo ele vai estar presente em quase todos os tipos de alimentação relacionada a vitaminas. Não é discriminando justamente a questão do fígado, muito pelo contrário, porque a facilidade de você obter esse alimento como ovo é muito mais acessível do que até mesmo como fígado, como alimento. Dentro da questão da vitamina D, então olha só, a gente falou sobre a vitamina A, temos a cegueira noturna e a vitamina D. Nós temos aqui que ela é essencial para a formação apropriada do esqueleto e a homeostase mineral. Existem duas formas, o ergocalciferol, D2, ou colecalciferol, D3. Dentro desse ponto, nós temos aqui a molécula 7-deidroxicolesterol, que com ação em 2 passos na pele da luz ultravioleta, então eu preciso da luz solar aqui, ela vai se transformar em um colecalciferol, que é a vitamina D3, passando aqui no fígado e depois no rim. Então, nós temos aí, ao passar por esses fígado e rim, nós temos um alfa-25 de hidroxivitamina D3. O que quer dizer isso? Dihidroxi, porque tem duas hidroxila. Onde? No carbono 1 e no carbono 25. Onde é que eles estão? Aqui e aqui, tá? Vamos ver aqui como é que funciona isso então. Nós temos aqui o 7-deidroxicolesterol, que vai transformar uma molécula chamada de colecalciferol, e biologicamente essa vitamina, elas vão sofrer hidroxilação hepática. O que quer dizer isso? Hidroxilação hepática é a somatória, na verdade, é a inserção desse grupo hidroxila na molécula, justamente o que vocês estão observando aqui, ó. Isso aqui é uma reação de hidroxilação, porque é uma hidroxila, tá? E justamente no carbono 1 e carbono 25. Então, aqui você consegue observar uma pessoa que toma luz solar, dentro dessa parte, tendo essa luz solar, nós temos aqui o 7-hidroxicolesterol, que transforma em colecalciferol, vai para o fígado, e temos aqui a questão da suplementação na vitamina D3 ou D2, e transforma depois esse 25 de hidroxivitamina D3, posteriormente passando pelo rins, tendo uma hidroxilação. Ou seja, aqui você vai ver, ao passar pelo fígado, essa hidroxila é colocada no carbono 25 e ao passar pelo rins, essa hidroxila é colocada no carbono número 1, tá? Então eu preciso que esses órgãos estejam funcionando em perfeito estado, justamente para ter uma absorção constante de vitamina D. Olha só que importante a gente fazer uma análise nessa figura, colocado aqui dos benefícios sociais para a pesquisa bioquímica, ocorre em 1943. Aqui vocês podem observar que tem de um lado esquerdo uma família que está num ambiente que eu vou colocar para vocês sem muito sol, está um ambiente um pouco apagado, e já do outro lado você observa uma família que tem um ambiente que tem um pouco mais de sol, mais aceso, de uma maior claridade. Mas eu quero que você observe justamente nessa criança, olha só, ela tem uma perna arqueada. Justamente essa perna arqueada, ela demonstra uma falta de vitamina D. Ou seja, essa foto está demonstrando principalmente em que, do lado esquerdo, você vê uma família que está com deficiência de uma vitamina. E do lado direito você observa que essa família não tem essa deficiência de vitamina. E dentro desse ponto, você consegue ver essa perna arqueada aqui na criança, tá? Bom, por que que na criança a gente observa que elas têm as pernas arqueadas,
Nos adultos a gente não consegue observar isso. Essa é uma grande pergunta, a gente pode até falar sobre isso. Então, o que a gente pode colocar aqui, que nessa falta de vitamina D, nós temos uma patologia que é chamada de raquitismo, né? Aqui você consegue observar, olha a diferença de um osso infantil para um osso adulto. Então, no osso adulto, ele não tem essa estrutura aqui, ó, físice, que é cartilagem de crescimento. E por não ter essa físice, ele não tem essa perna arqueada, mas na criança a gente observa isso. Então, pela falta da vitamina D, é mais comum você ver isso em crianças, né? Bem efetivo em crianças, justamente tem esse arqueamento, por essa falta de vitamina D. Lógico que a gente não pode associar com qualquer criança que tenha pernas arqueadas, está relacionada à falta de vitamina D. Existem outras patologias que a gente pode colocar como hipótese que dá um arqueamento na perna também. Aqui é importante salientar que o adulto não tem essa questão da físice, mas o osso fica um pouco mais esponjoso. Então eles ficam amolecidos, enfraquecidos. E isso também se torna um grande problema pela falta de vitamina D, principalmente na questão dos idosos. Onde é que eu vou encontrar isso? A vitamina D são fontes vegetais, e olha o que a gente tinha comentado: ovo, queijo e óleo de fígado de peixe. Tá aí novamente o ovo aparecendo. Vitamina E. Então, ela é um oxidante, né, que protege as células do organismo contra radicais livres. Extremamente importante estar falando isso sobre a questão do radical livre. Crescimento e desenvolvimento muscular. Assim também ela tem uma resistência de membranas eritrocitárias, a hemolis. Então, justamente quando a pessoa tem um quadro de anemia, até mesmo associado, que a gente não a falta de vitamina E, mas tem outras vitaminas que a gente pode colocar em conjunto, quanto a B12, B6, B9, é o grupo da vitamina B. Quando a gente fala de vitamina E, ela funciona muito ativamente nessa questão de radicais livres. Radicais livres, o que seria isso que a gente vai comentar para vocês mais lá para frente, justamente associado à fosforilação oxidativa, tá? Onde é que a gente observa que tem os pares de elétrons em excesso, e esse excesso pode favorecer com que as células envelheçam de forma mais rápida. Se isso acontece, nós temos uma grande quantidade de radicais livres, isso promove com que a pessoa tenha um processo de envelhecimento um pouco mais rápido. Então o pessoal associa que essa falta de vitamina E você envelhece um pouco mais rápido, e ao você ingerir vitamina E você diminui essa velocidade de envelhecimento. Tome bastante cuidado com esse tipo de informação. Envelhecimento, principalmente associado à questão do planeta Terra, no qual nós temos essa gravidade que nós estamos lidando aqui, né, de 9,8 metros por segundo ao quadrado, o que acontece? Dentro desse ponto, você vai envelhecer. Existe essa força da gravidade que também te puxa para o centro da Terra. Então, não simplesmente associado à questão da falta de vitamina E, vai te favorecer com que você envelheça de uma forma mais rápida, tá? A gente tem que associar isso com um contexto mais geral. Então é importante na reprodução animal, a questão da vitamina E. A deficiência está associada à anemia hemolítica e em gestantes recém-nascidos, que a gente vai comentar justamente por que é associada essa anemia hemolítica, porque ela está relacionada com essa parte de resistência dessas hemácias, tá? Nessa parte de fortalecimento dessa categoria dessas hemácias. Onde encontro aqui, ó, soja, alface, espinafre, gema de ovo e óleos vegetais. Aqui é importante a gente colocar alguns estudos de revisão sistemática e meta-análise para apoiar qualquer tipo de evidência que você tenha em dúvida. Lógico que não são todos os tipos de estudo que você vai conseguir encontrar as evidências, mas é importante você se apoiar em algumas evidências. Então aqui eu trouxe um estudo que ele mostra a suplementação de vitaminas antioxidantes reduz a rigidez arterial em adultos. Uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Então foram selecionados 20 estudos. Desses 20 estudos, o número total de participantes foi aqui, ó, de 1909. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha só, eles fizeram um tipo de estudo que você pega um estudo, se junta mais um, mais um, mais outro, mais outro, mais outro, e isso tem uma força, isso tem uma evidência muito maior
do que de um estudo isolado. Do que você pegar um medicamento e comparar, olha, esse medicamento fez muito bem para 40 pessoas. É diferente de você pegar um outro grupo de estudo e pega 1, 2, 3, 4, 10 trabalhos e você tem um tamanho amostral de 1909. Lógico, seguindo a mesma metodologia, a mesma característica e com populações diferentes. A gente sabe que isso existe uma heterogeneidade. Então, dentro da área da saúde, se você quer procurar uma parte de evidência, ou também conhecido como medicina baseado em evidência, nós podemos apoiar em estudos de revisão sistemática e meta-análise, e lógico, os padrões ouros para isso é os ensaios clínicos randomizados. Bom, então olha só essa figura que a gente observa no ensaio de revisão sistemática e meta-análise. Aqui você consegue observar que esses pontos daqui para cá são intervalos de confiança. E cada pontinho desse é um estudo, tá? Cada pontinho desse é um estudo. Então eles somaram todo esse estudo e deram no final esse diamante que nós chamamos aqui, ou também conhecido como Flowers Plot. O que quer dizer isso? Desculpa. Conhecido Flowers Plot é toda essa arquitetura aqui. Eles dizem que parece uma árvore, tá bom? Esse aqui seria o diamante de todo esse resultado de estudo aqui. É importante fazer uma associação, e justamente que a gente está falando só sobre vitaminas, mas é interessante a gente aprimorar cada vez mais em estudos, ensaios clínicos randomizados, mas também associado à visão sistemática e meta-análise, tá? Isso é um foco na área da saúde, um foco na área da medicina, que tende a crescer bastante, justamente porque dá-nos a evidência. Então aqui nós temos um ponto, que eu chamado de diamante, e você consegue observar aqui que existe uma linha, e aqui um zero. A gente chama isso aqui de linha de nulidade, ou seja, se bate aqui, quer dizer que todos esses estudos aqui não tem interferência nenhuma nessa evidência que você está apontando. Quando coloca para o lado esquerdo, ela reduz, então, aquela patologia ou aquela evidência que nós está procurando, ou ela pode aumentar. Até quanto a mais? Isso, lógico, dependendo ao grupo de estudos que você está fazendo a análise e não simplesmente a um único estudo, tá? Então, tá aí a importância disso. Então, a suplementação das vitaminas antioxidantes, vitamina C, E, A, beta-caroteno, reduziu a rigidez arterial em adultos, ou seja, as vitaminas ajudam nessa parte de redução da rigidez arterial em adultos. Aqui se pode observar um P menor que 0,016. Quando a gente olha esse P, no ponto científico, menor que 0,05, ou seja, 5%, é considerado altamente significativo, tá? Na área da saúde. Dentro desse ponto, então, a suplementação com vitaminas antioxidantes tem pequeno efeito protetor na rigidez arterial. Era uma evidência lá. Olha só quando a gente coloca aqui esse outro estudo de vitamina E, que eles fizeram vários tipos de análise, tá? E uma dessas perguntas que eles colocaram aqui, ó, a suplementação da vitamina E tem efeito na incidência de câncer em homens? Então, o Gaziano aqui, após 10 anos de tratamento, 4 anos de acompanhamento, que a gente chama isso de follow-up, né? Eles estão acompanhando esses pacientes. Em comparação com o placebo, a suplementação de vitamina E não teve efeito na incidência de câncer total. Então, a pessoa que tem relacionado a algum tipo de câncer, a vitamina E não tem algum efeito de proteção nessas análises, nessa base de evidência. Se você olhar na internet, você vai verificar que tem muitos estudos que apontam que existe evidência. Nesse estudo aqui do Gaussiano, de forma particular, eles falaram, olha, depois de muito tempo de análise, de acompanhamento, a gente não observou isso, tá? Isso é a questão da vitamina E. Vitamina K. Então, elas são solúveis em gorduras e que se dividem em vitamina K1, filoquinona, K2, menoquinona, e a K3, menadiona. Então, aí as moléculas para vocês verem. Então, uma coisa que é importante falar da vitamina K, que ela funciona como uma característica particular na carboxilação de resíduos de glutamato em fatores de coagulação, como o fator 2, protrombina, 7, 9 e 10. E também utilizado em outras proteínas, como a proteína C e S, inibidores da coagulação. Então, a vitamina K, ela também está aqui, ó,
Ao ser associado com esses precursores, ela promove uma carboxilação justamente desse glutamato, dando a formação do gama-carboxiglutamato. E isso é extremamente importante porque eles estão envolvidos na questão de fosfolipídios de membrana das plaquetas, justamente associado com o cálcio. Então nós temos que tomar cuidado quando se fala sobre a vitamina K, não ela só em si, ao você absorver para o alimento, mas o fígado também tem que estar em perfeito estado. Então, existe uma outra aula que eu coloco para vocês, está até aqui no meu canal, vocês podem olhar, que é a avaliação laboratorial da função hepática. Como que o fígado está, que a gente pode avaliar esse fígado que não tenha problema nenhum e justamente que ele é a máquina para processar todas essas informações de vitaminas, rotas bioquímicas e entre outras questões. Encontro aonde? Olha lá, o ovo, chama do ovo, fígado, queijo e alimentos verdes aqui em geral. Dentro dessa tabela, eu coloco aqui para vocês um método de detecção e a dose diária para adultos, tá? A maioria desse método de detecção é por HPLC. Então aqui é uma técnica que dependendo do exame, dependendo do local que você faz, ela é um pouco mais cara. Tá? Então, geralmente, quando você quer fazer essa análise justamente no indivíduo, a gente pede para a técnica HPLC, ou que não é rotineiro na questão da vitamina K, a gente utiliza o TAP, que é indicado em status da vitamina K, no organismo. Tá? Então, só para mostrar para vocês que são a cromatografia líquida, né, de alto rendimento, esse tipo de exame, mas quando a gente faz uma análise para solicitar, são técnicas, dependendo da região, ela relativamente um pouco, o preço um pouco alterado justamente pelo aumento, como é que eu posso dizer? Vai depender de uma questão econômica ou social daquela região, tá? E depende também se aquela região existe uma estrutura mínima para a gente tentar fazer essa técnica de análise relacionada a esse tipo de diagnóstico, tá ok? Não é em todos os lugares que a gente encontra para fazer uma análise de um estudo nutricional de alguns indivíduos com essas técnicas com HPLC. Bom, então nós falamos das vitaminas hidrossolúveis, então aqui nós falamos das vitaminas lipossolúveis, vitamina A, então a falta dela provoca aqui a cegueira noturna, a vitamina D está relacionada com a questão óssea, o raquitismo, a vitamina K tem envolvido como relação do fatores de coagulação, vitamina E está relacionado com a vitamina E está relacionado com a questão de um potente antioxidante, que a gente vai ver isso mais lá na parte de fossilização oxidativa, como funciona. Dentro desse outro ponto, nós temos a hidroxsolúveis, e a gente vai comentar agora para vocês. Bom, dentro desse ponto, nós temos a vitamina B1, também conhecido como tiamina. E a TTP, que é o pirofosfato de tiamina, é a forma mais ativa dessa vitamina. Ela exerce um papel fundamental também nas reações de descarboxilação oxidativa, que é a conversão do piruvato em acetilcoenzima A, e de transcetolases, que é a vias pentosas do fosfato. Eu peço aqui para vocês darem uma olhada aqui nessa parte dessa figura. Onde é que atua essa vitamina B1, a tiamina? É justamente na formação, olha só, da formação do gliceraldeído 3-fosfato. Então nós temos aqui a ribose 5-fosfato, que em contato com essa tiamina PP, ou TPP, transforma esse gliceraldeído 3-fosfato. Então é aí onde é que ela entra, é justamente nessa via das pentose de fosfato, que é de transcetolase. Nós observamos também, então, que a tiamina ela entra justamente nessa questão do piruvato e relacionado com a acetilcoenzima A. Então, ela vai quebrar essa molécula aqui do piruvato, liberando o CO2, piruvato deshidrogenase, e entra justamente nessa questão de acetilcoenzima A, entrando, formando essa questão do ciclo de Krebs, que é muito conhecido aí, tá? Então, é extremamente importante a gente fazer uma análise quando a gente coloca essa questão de tiamina. Olha só, vamos supor que a pessoa ingira bastante álcool e justamente ela passe mal, vai parar no hospital. Lá o pessoal faz o quê? Eles faz um soro justamente com glicose, o soro glicosado, justamente para aumentar o número de moléculas de piruvato e depois transcorrer para a molécula de acetilcoenzima A. E tem alguns pontos que também é colocado nessa administração, não só glicose, mas a vitamina B1,
que é a tiamina, porque ela auxilia justamente nessa transformação do piruvato 1, desse piruvato, para acetilcoenzima A. Ou seja, aí nós conseguimos entender o porquê que as vitaminas, no caso a vitamina B1, ela é extremamente importante na acidose metabólica. Então, justamente quando o indivíduo está entrando no período de acidose metabólica, que o pH dele está entrando na questão ácida, tá? Ele diminui essas reações aqui, principalmente o ciclo de Krebs. E a vitamina B1, ela favorece justamente neste ponto aqui do ciclo de Krebs. Então é super importante a gente fazer essa análise. Olha só, não só aqui, mas aqui também, tá? Do alfa-cetoglutarato para a succinilcoenzima A, tendo essa questão de desidrogenase. Então, é extremamente importante a gente fazer essa análise. Dependendo do caso, o médico até indica não só a questão de tomar essa glicose na veia, mas existe um complexo vitamínico que auxilia nessa parte, tendo como resultado final para diminuir esse impacto, até mesmo essa questão clínica, de uma questão de acidose metabólica, tá? Então, justamente aí a importância de a gente lembrar da vitamina B1 nesses contextos, tá? Diagnóstico da deficiência dessa vitamina, nós temos a transcetolase eritrocitária, mais focado para as hemácias, e tiamina urinária, tá? A gente observa isso também, dentro desses focos que a gente vê na literatura. A vitamina B1, a tiamina, a falta dela, a deficiência dela, provoca 3 tipos de beriberi. Então, temos a beriberi úmido, que é caracterizada pela insuficiência cardíaco-congestiva, a beriberi seco, que sem retenção de líquidos, relacionada à paralisia muscular e atrofia, degeneração da bainha de mielina, e a beriberi cerebral ou a psicose de Wernicke-Korsakoff, que ocorre em alcoolistas crônicos. Extremamente importante a gente fazer essa análise. Então, beriberi úmida está associada à insuficiência cardíaca congestiva, um edema, especialmente nas pernas, falta de ar, fadiga, são sintomas mais comuns que a gente observa. Beriberi seca, então aqui você observa justamente o indivíduo aqui, ó dry, beriberi, então justamente relacionado aqui a afonia, né? Você observa que a aparência dele está bem debilitado. E o Korsakoff, que a gente tem aqui uma pessoa que está como se fosse desorientada. E dentro desse ponto, eu mostro para vocês aqui um artigo que o pessoal faz um estudo na anormalidade de macroestruturas na síndrome de Korsakoff em comparação com alcoolismo sem complicações. Então, é importante a gente fazer uma análise que é um alcoolismo sem complicações. Aqui nós temos uma região que é a Gray Matter ou What Matter, tá? E aqui eles fazem um estudo aqui, ó, CS, grupo controle, AL, paciente alcoólico sem síndrome de Korsakoff, e KS, pacientes alcoólicos com síndrome de Korsakoff. Então eles pegaram esse grupo aqui, fizeram um estudo justamente nesse Gray Matter e What Matter, tá aqui, e eles verificaram que a intensidade de sinais nesses grupos, eles são diminuídas, tanto aqui na região média do tálamo ou do corpo caloso. Então esses sinais são diminuídas justamente nesses pontos, com que favorece com que essas pessoas que têm essa patologia estejam nesses processos de desorientação, tá? Então é importante quando a gente faz essas análises de estudo, justamente com vitaminas, e a falta delas associada a algumas patologias, a gente tenta entender isso até em exames de imagem. Então é super importante a gente fazer uma análise completa e não simplesmente solitária. Vitamina B2, ou a riboflavina, também conhecido. Nós temos a flavina mononucleotídeo, tá? E a flavina adenina dinucleotídeo, ou seja, FMN e a FAD. FMN e FAD, a gente vai justamente fazer uma análise mais para frente na cadeia respiratória, tá? Onde é que eles estão atuando. E quando a gente falou sobre aquela questão de radicais livres, é justamente o excesso desse hidrogênio que tem aqui, ó, que favorece a questão do envelhecimento, dentro desses pontos aqui da cadeia respiratória. Mas a gente vai explicar isso de uma forma mais detalhada para frente. Então, a riboflavina participa das reações em várias vias metabólicas e na produção de energia via cadeia respiratória, tá bom? Então, é super importante quando a gente fala de bioquímica fazer uma análise não só da quebra da glicose
glicólise. Posteriormente, nós temos o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, tá? Vitamina B2, então, a deficiência dela produz inflamação nos cantos da boca, na língua, conhecido como glossite e dermatite escamosa. A deficiência também é a atividade da glutationa redutase, que a gente vai ter eritrócitos mais hemolizados, mediado e depois pela adição de FAD. E eu encontro em carnes e ovos. Vitamina B3, ou a niacina, ela também está relacionada com essas formações dessas moléculas aqui, justamente o NAD e o NADPH, em que tá aqui você observa essa glicose e transformando no piruvato. Então o NAD entra justamente nesse contexto. E também nós temos aqui as vias das pentoses, que é relacionado com nucleotídeos, que a gente vai ver isso mais para frente. Vitamina B9. Então, quando a gente fala de vitamina B9, ou ácido fólico, é uma vitamina primordial para o funcionamento normal dos eritrócitos, tá? Então, eles ajudam nessa forma, nesse funcionamento desse eritrócito. Eles ficam estocados no tecido hepático, em hemácias, e a deficiência a gente vê na formação da anemia megaloblástica, ou problemas gastrointestinais. Como sendo isso? Aqui você tem uma hemácia do tamanho normal, e aqui a hemácia um pouquinho maior em relação a essa. Não sei se vocês conseguem ver essa hemácia aqui, ó. E olha essa outra aqui. Isso a gente coloca, dependendo se a hemoglobina está abaixo do limite, a gente chama isso de anemia, e anemia megaloblástica porque tem tamanhos diferentes. Então, dentro desse ponto, a gente pode apresentar como o indivíduo tem anemia microcítica hipercrômica, anemia normocítica e normocrômica, ou anemia macrocítica, tá? E quando você observa que o indivíduo está com estado anêmico e justamente está relacionado aqui a algumas patologias, tá? Como, por exemplo, o álcool, aí a gente pode fazer uma relação com o estudo da questão do Korsakoff. Então, essa síndrome de Korsakoff, que a gente colocou mais para trás na questão de imagem. Então, é importante quando a gente faz essa análise, avaliar não só a questão clínica, mas também de diagnóstico. Diagnóstico é super importante para te fortalecer naquela causa clínica que tu tem dúvida. Mas eu sei e eu tenho conhecimento que a clínica é soberana. Então, se você bate o olho, o diagnóstico não está representativo com uma questão clínica, você tem que avaliar isso. Será que o diagnóstico está errado? Porque uma coisa é você vê, você está vendo à sua frente a clínica, e aquela clínica que você está batendo o olho, você tem aquele feeling, você tem aquele sentimento, e não está fazendo associação com o diagnóstico, você tem a permissão, junto com o seu cérebro, de falar: olha, a clínica é soberana. Lógico que o diagnóstico vai te dar todo o aparato de consequência, né, de ideias futuras, tá bom? Isso em casos quando surgem dúvidas. Também quando a gente fala de vitamina B9, olha só, ácido fólico, ele é muito utilizado antes da concepção porque reduz em 70% a ocorrência ou recorrência de efeitos do tubo neural. Por isso que o médico indica, quando a mulher está grávida, que ela tome vitamina B9, justamente para o feto não nascer com esse defeito nesse túbulo renal. Justamente porque quando a criança, justamente nesse processo embrionário, está tendo um desenvolvimento, a vitamina B9 atua nessas rotas metabólicas, favorecendo com que o tubo renal, nesse processo, ele seja muito bem formado. Tá? Então, por isso que os médicos indicam o uso do ácido fólico com a vitamina B9 para evitar esses defeitos de tubo neural. Então, ele reduz até em torno de 70%. Por isso que é tão solicitado essa vitamina. Nós temos a vitamina B12 também, conhecida como a cobalina. Ela vai funcionar também justamente nessa questão da hematopoiese, tá? Na função neural, no metabolismo do ácido fólico e hemácias mal formadas. Ou seja, você começa a observar agora que o grupo de vitaminas B12 ele é muito importante. Dentro desse ponto, ele tem várias características de vitamina B1, B12, B9, e a gente vai B6, tá? Que é super importante a gente falar também, justamente nessa questão da vitamina B6. Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês também.
tá? Vitamina B12 também é associada a fatores intrínsecos e entre outros pontos que a gente pode colocar aqui. Então, olha só uma coisa que é importante. Uma coisa que também é importante a gente lembrar, no caso da vitamina B6. A vitamina B6 ela é muito encontrada também no leite, tá? Tem algumas mães que têm o hábito, por exemplo, de ferver o leite. Tá? E às vezes, nesse ato de ferver o leite, você também perde essa vitamina, justamente a B6, porque o aumento de temperatura degrada ela. E aí, às vezes, você acha que está dando um alimento completo para o seu filho, e nesse momento é observável que não é tão completo assim. Tá? O excesso de vitamina B12 então provoca acne, diarreia, urticária, comichão na pele, trombose vascular periférica. E a falta a gente vê a fraqueza, formigamento e entorpecimento. Dentro dessa questão nós encontramos no peixe, no fígado animal e assim vai. Sim, aquela vitamina B6 que a gente havia falado no começo, não só a questão do leite materno que a gente estava comentando, ou do leite, né? Também ela é utilizada, olha aqui, convertida no fígado, nos eritrócitos e em outros tecidos e formas ativas, que atuam como coenzimas na reação de transaminação de TGO e TGP. Então, a gente tem uma aula que a gente aponta sobre avaliação laboratorial da função hepática e lá você consegue entender muito melhor como funcionam essas enzimas na identificação para avaliar se o fígado está perfeito ou não. Importante na síntese da M, olha aqui, no quadro associado à anemia sideroblástica, também tem um papel na questão de formação de neurotransmissores. O calor ou superaquecimento pode destruir a vitamina C e a gente faz essa correlação na questão do leite. Além da vitamina B6, nós temos a biotina, tá? Dentro dessa questão da biotina, ela é muito utilizada na formação aqui, ó, pele, unhas e cabelo. Você encontra em alimentos e até mesmo em cápsulas. Dentro do comércio, você encontra isso até mesmo no supermercado, dependendo de algumas regiões, até fora do país, você encontra isso em supermercados para vender. É importante na gliconeogênese, lipogênese e na síntese de ácidos graxos, tá? E onde é que você pode encontrar isso? Carnes, legumes e tomate e amendoim. Vitamina C, agora esse é o ponto. Quando a gente fala de vitamina C ou ácido ascórbico, aí existe várias ideias, vários pontos que a gente tem que discutir isso aqui. E até mesmo, se for o caso, montar um conteúdo online só falando sobre vitamina C. Por quê? Porque através dessa questão da vitamina C, existe uma grande pergunta que eu acho que todo mundo deve fazer, principalmente quando se está o objetivo de comprar ela. Então, afinal, a vitamina C previne contra resfriado? Afinal, a vitamina C atua contra, ou ela contra, ou de forma direta contra o coronavírus? Vamos pensar justamente nesse ponto, né? Porque é uma associação que a gente está fazendo análise e a gente vê muitas reportagens desviando um pouco desse assunto, mas igual eu estou te falando, dá para fazer uma outra aula só explicando sobre a questão de vitamina C e batendo nesses pontos. A gente está preparando isso aí mais para frente. Aqui nós temos um estudo, olha só, e justamente do lado direito você consegue ver uma figura que está relacionada à questão de revisão sistemática e meta-análise. É aquele que eu te falei, que é uma força de um estudo em relação aos outros isolados. Tá? Mas você tem que tomar muito cuidado com a qualidade desses estudos. Tá? Então aqui nós falamos, olha, e justamente num órgão que é a Cochrane, que é um órgão conhecido mundialmente na Associação de Base de Evidências. Olha aqui, ó, a verdadeira evidência nas suas decisões. Vitamina C para a prevenção e tratamento da gripe comum, olha só, ou do resfriado que eles colocam, né? Olha o ponto importante que eles colocam aqui. O fracasso da suplementação da vitamina C em reduzir a incidência de resfriados na população em geral indica que a suplementação rotineira da vitamina C não se justifica. Mas a vitamina C pode ser útil para pessoas expostas a breves períodos de exercício físico intenso. Por quê?
porque ela funciona também com potente antioxidante. Então, esse parágrafo, eles colocaram isso lá. Ensaios regulares de suplementação mostram que a vitamina C reduz a duração dos resfriados. Resfriados. Mas isso não foi replicado nos poucos ensaios terapêuticos realizados. Não foi feito nos poucos tipos de estudos. No entanto, dado o efeito consistente da vitamina C na duração e gravidade dos resfriados, nos estudos regulares de suplementação e no baixo custo e segurança, aqui eu já estou tomando um pouco de cuidado com a questão de baixo custo, porque tem algumas empresas aí que estão aumentando o preço das vitaminas C justamente por causa dessa questão do coronavírus. Pode valer a pena para pacientes com resfriados comum testar individualmente se a vitamina C terapêutica é benéfica para eles. Então, olha o que eles estão querendo te dizer aqui. Eles não encontraram nenhuma evidência, mas consiste na duração e na gravidade desses resfriados, então diminui um pouco, né? E eles estão indicando para você fazer isso o uso individualmente, tá? Agora, uma coisa que é interessante de colocar isso, a vitamina C combate contra o coronavírus? Porque uma coisa que a gente faz uma análise é, se combate, por que todo mundo está correndo atrás de vacina? Por que todo mundo está tentando encontrar uma forma de tentar parar essa epidemia? Ou tendo a questão do isolamento social? Então, dentro desses pontos, é importante a gente definir isso. Uma coisa é você utilizar a vitamina C para o benefício próprio, para prevenir contra resfriados, e se funciona para você, tudo bem. Tá? Eu não vou entrar em discussão sobre isso. Agora, uma outra coisa é a gente tentar falar isso, olha, isso é bom para todo mundo, e funciona e combate realmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente está falando. Justamente nesse meio científico. Procure informações e artigos em revistas de boa qualidade. E, posteriormente, procure os profissionais que realmente você consegue verificar que eles têm um perfil de análise dentro da base das evidências. Então aí está a grande importância de a gente colocar isso. Um ponto final ele colocou aqui, ensaios clínicos randomizados adicionais são necessários. Por quê? Porque ensaios clínicos randomizados são padrão ouro. Na área da saúde, na área da medicina, são padrão ouro. Então a gente precisa desses ensaios clínicos para verificar se realmente funciona alguma coisa ou não. Justamente quando vai fazer uma questão de uma vacina, é feito um ensaio clínico randomizado. E aí existe uma característica de duplo cego, entre outros pontos de análise. Aqui nós temos um resumo, justamente, de todas as vitaminas que a gente apontou, hidrossolúveis, lipossolúveis, e sempre falando, se você tem algum problema de saúde, converse com o seu médico antes de tomar suplemento. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que utilizam alguns medicamentos de forma errônea. Vou dar só um exemplo. Tem pessoas que tomam, por exemplo, um sulfato ferroso ou um medicamento Noripurum para tentar aumentar a quantidade de ferro que tem no organismo, justamente porque tem uma condição clínica. Mas, ao mesmo tempo, ela toma o quê? Uma vitamina C, que auxilia na absorção de ferro no organismo. Dentro desse ponto não tem nenhum problema se você fizer uma associação. Agora, toma bastante cuidado, se a pessoa já tem um excesso de ferro no organismo e ela toma ainda mais vitamina C para aumentar a absorção, não só de ferro, mas de outros alimentos, e o ferro vai vir também. Então, justamente quando você tem esse aumento de absorção de ferro e você já tem um excesso de ferro, você pode ter uma sobrecarga de ferro. Sendo no futuro, até mesmo fazendo um diagnóstico, que a gente pode fazer uma análise, verificar se a ferritina está alterada e verificar onde é que estão esses grumos de ferro, vamos se dizer assim, isolados no seu organismo. Tem alguns casos que se resolve até mesmo fazendo uma sangria, tá? Aqui é só um exemplo de associação do ambiente virtual de aprendizado que a gente está montando na plataforma, associada às vitaminas lipossolúvel, hidrossolúvel, e a gente vai tentar montar esse conhecimento para vocês dentro dessa plataforma, que aqui vocês podem observar a referência bibliográfica, tem vários livros que a gente utilizou para fazer essa análise. Não foi um livro só, foram vários livros. Você pode observar que a gente fez
também vários estudos e alguns artigos, e aqui embaixo nós temos um código QR, que vocês podem apontar aí para a imagem. Se for um celular do iOS, tem sistema iOS, vocês vão ser direcionados automaticamente. Se for um celular do Android, você tem que baixar um aplicativo do QR, código QR, que ele vai te apontar para esse site que a gente está tentando colocar junto com essas plataformas para a gente tentar adaptar melhor esse período de isolamento social, mas também discutindo alguns pontos que podem ser colocados de forma online, mas também no sistema fechado. Tá bom? Muito obrigado pela apresentação. Se você gostou, dá um like aí. Eu sei que a questão que a gente abordou é mais focada nas questões de vitamina, e a gente poderia ter abordado um pouco mais, mas se fosse o caso, a gente teria mais, que o tempo ficaria um pouco maior. Então, eu vou fazer agora alguns vídeos curtos relacionados a algumas questões de vitaminas, justamente para a gente associar isso aí. Muito obrigado e até mais.